Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a cada oração, a cada versículo e a cada palavra, nossa fé em Cristo se fortalece. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que nós conversamos com Deus, nós estamos orando. E às vezes a gente acha que a oração precisa ser algo pronto. Não, a oração precisa ser algo que vem do coração. Quando nós aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, quando nós entendemos que a nossa vida sem Deus, ela não significa nada, que tudo aquilo de bom que acontece na nossa vida é graças a Ele, nós começamos a ter uma relação de admiração. Então, em cada instante, a cada momento, nós queremos que Deus ele abençoe a nossa vida. Nós queremos demonstrar gratidão. Queremos que o seu amor possa ser manifesto dentro do nosso coração e através do nosso comportamento, Cristo possa ser visto. Mas todas essas coisas, elas são adquiridas não apenas porque nós temos vontade, mas porque nós começamos a ler a palavra de Deus, e essa palavra foi modificando os nossos pensamentos e dando um entendimento maior sobre a nossa vida. E os nossos olhos espirituais, eles acabaram sendo abertos. Então vamos imaginar que você é uma pessoa que tem um porte físico magro, como eu tinha no passado. Eu tinha 1,90 m e pesava 68 quilos. Então você imagina, uma pessoa extremamente magra. E eu sempre quis ter um corpo diferente, só que não acontecia. A culpa é da minha genética. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas dentro do meu padrão de vida, que eu trabalhava à noite, então eu costumava dormir pela manhã e eu acordava e ia almoçar tipo 5, 6 horas da tarde, e muitas vezes aquela era a única refeição que eu tinha. Então comia uma vez por dia. Como que eu poderia ter um corpo diferente? Até que um dia eu fui numa nutricionista com a minha mãe e ela pegou-me e falou assim: o que você come? Eu como isso. E normalmente eu comia arroz, feijão, carne e só aquilo e só. Não tinha uma variedade de cardápio, não tinha uma variedade de refeições, não tinha nada, era aquilo. Só que ela olhou pra mim e falou assim: eu vou te passar um cardápio de coisas que você vai ter que fazer. Se você quiser mudar esse padrão seu, né? Se você quiser ganhar um pouco mais de peso e não sei o que, você vai ter que fazer algumas coisas. Aí ela me passou um cardápio e eu comecei a olhar, eu falei: essas coisas aí eu não como. Então ela falou: você sabe por que o seu corpo é assim? Porque você não come essas coisas, é justamente. Então você quer o resultado? Eu falei: eu quero. Ela falou: então mastiga e engole, que eu vou te dar o resultado que você quer. Então você vai ter que ir numa academia, você vai ter que fazer tal coisa e o resultado vai vir pra tua vida. Eu falei: mastiga e engole? Mesmo sem gostar? Mesmo sem gostar. Você quer o resultado? Eu falei: eu não tô te oferecendo nada que vai te fazer mal. Eu tô te fazendo algo que vai te fazer bem. Só que o teu crivo, a tua ideia, as coisas que você imagina, a forma que você acha, não proporciona isso. E eu fiz o que ela fazia. Sempre que eu me colocava diante de uma situação, de um alimento que eu sabia que eu não gostava, eu mastigava e engolia. E aquilo foi transformando o meu corpo. E o resultado que eu queria começou a acontecer. Então nem sempre na nossa vida vai acontecer o que a gente quer. E nós vamos mastigar e engolir, mas no final nós vamos entender que aquilo está transformando o nosso caráter, que aquilo está transformando a nossa vida. Principalmente a nossa vida cristã. Então pensa comigo, se os exercícios físicos que eu fiz, a forma de eu mudar a minha alimentação mudou totalmente o meu corpo, o que será que na nossa alma a oração e os exercícios espirituais fazem? Você imagina aquele corpo raquítico comparado ao corpo que eu tenho hoje. Hoje eu peso mais ou menos 87 quilos. De 68
É muita diferença. Então, se a gente vai lá em 1 Timóteo 4, versículos 7 a 9, olha o que a palavra nos ensina. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Essa mesma analogia que eu fiz de um corpo raquítico, né, de um corpo desnutrido, e depois de começar a praticar algo bom, começou a transformar e a mudar tudo. A palavra nos ensina. Você quer progredir na vida cristã? Você quer ter fé? Você quer a eternidade? Você quer as bênçãos espirituais? Você quer sentir o amor? Você quer sentir a felicidade? Você quer deixar de beber, deixar de fumar? Você quer deixar de ser essa pessoa que você é, que você sofre tanto por ser assim? Você quer que tudo mude, mas mudar mesmo, porque Deus ele fala assim, ó, eu vou fazer do velho novas coisas, uma nova criatura. Então assim, é uma pessoa totalmente o oposto, porque se isso que você é hoje te faz sofrer, o oposto disso vai te fazer feliz. É o oposto. É a mesma coisa do exemplo que eu dei. Que quando eu comia só o que eu queria, era aquele que era o corpo que era possível eu ter. Mas quando eu comecei a me alimentar da forma que era correta, tudo aquilo mudou. Então olha a palavra. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. O que nós aconselhamos todos os dias, sem falhar um dia? Leia a palavra de Deus. Isso é um exercício espiritual, porque nós estamos lendo e crendo que é o Senhor falando conosco. A oração também, o louvor também, a evangelização também, o agradecer ao alimento e às coisas também, ir na igreja também. Só que olha para você ver, o ir na igreja, ela é uma das coisas dentre todas as outras coisas. Se você só vai na igreja e só recebe o alimento lá, é a mesma coisa que eu fazia quando eu comia uma vez por dia. Só que diferente, às vezes você come uma vez por semana. Se você fosse na academia uma vez por semana, ia dar resultado? Não ia. Então é no dia a dia, são as coisas que nós praticamos todos os dias que fortalecem. E é justamente isso que a frase diz, que a cada oração, a cada versículo e a cada palavra, nossa fé em Cristo se fortalece. Então é como se você estivesse na academia ali fazendo os pesos. Tá ali, tá malhando todo dia, tá se alimentando direito. O devocional, ele vem para complementar isso, porque é como se você tivesse feito 25 minutos de exercício. Você já tem um treino feito na vida. Depois você vai lá, coloca um horário para você ouvir a palavra de Deus. Ontem eu falei sobre otimizar o tempo. De repente você está fazendo alguma coisa, você liga o aplicativo da Bíblia e vai ouvindo. Mesmo que você ache que não está com atenção 100%, Deus está vendo a vontade que você quer estar na presença dele. Porque antes você estaria ligando um rádio ali, nem ouvindo, pensando no passado, no presente, no futuro e nada. Ia continuar como eu continuava, com aquele corpo fraco, com aquele corpo magro, com aquela rotina de hábitos que não colaboravam para a minha vida. Então às vezes você está vivendo com algo que te incomoda, que não precisa ser assim. Pode ser totalmente diferente. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é vida. Um é útil, que é o caso que eu citei de ir fazer a mudança alimentar, né, nutricionista, as coisas. Isso é útil? É útil. Por quê? Porque ajuda para a saúde, ajuda para outras coisas, para você ter disposição, para você conseguir fazer alguma coisa. E o outro? O outro tem utilidade para a vida, e não só agora, mas também para o futuro. Então isso acaba dentro da nossa rotina mudando totalmente as coisas. Porque antes, se você ouvisse uma palavra de uma pessoa que iria te derrubar e te quebrar no meio, hoje você nem liga.
Hoje você tem um discernimento espiritual, sabendo que existe uma batalha, sabendo que nem todo mundo está com Jesus, que quem não fala de Jesus não está com Ele, que não basta a gente ler a palavra de Deus, mas a gente tem que praticar a palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre isso, sobre o próprio Jesus nos ensinando a construir a nossa casa sobre a rocha, para que venham as adversidades e a nossa vida, ela acabe não se modificando. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Então, tudo aquilo que Deus nos ensina, nós temos que aceitar, como se aquilo fosse o melhor para nós. É exatamente aquilo que a mulher me disse: Gabriel, mastiga e engole. Você lendo a Bíblia, você ouvindo o devocional, você evangelizando e testemunhando, você falando de Jesus, você pensando sobre o seu comportamento, pensando que você quer viver a eternidade, que essa vida pouco importa, que não é a vaidade, que não é isso, que não é aquilo, não é ter alguém, não é nada. O importante é que Jesus esteja conosco. É o mastigar e o engolir. A tua vida e a tua alma vai começar a se transformar, porque na minha vida foram 3 meses. 3 meses que eu olhava aquela pessoa de antes, que tinha aqueles mesmos hábitos de uma vida inteira. Quando eu comecei a modificar e eu olhava, eu falei, cara, como que essa pessoa sempre teve aqui dentro? Como que eu poderia estar vivendo isso muito antes e eu nunca vivi? Foram 3 meses que eu comecei a fazer e o resultado já apareceu, e eu continuei fazendo e o resultado continuou vindo. E é a mesma coisa, espiritualmente é a mesma coisa. Se hoje nós estamos no episódio 1004, se eu não me engano, que dia que é hoje? Eu acho que é 1005, não sei, mas tá bom, é mais de 1000. É justamente por isso. Por quê? Porque eu percebi que esses exercícios espirituais, eles afastavam de mim diversas coisas que antes eram fantasmas. Principalmente a depressão, o sentimento de solidão, a dependência emocional, a necessidade de querer ficar bebendo e ficar muito doido, porque eu não suportava a minha vida. E não porque financeiramente me faltasse alguma coisa, eu tinha tudo, mas eu não tinha amor. Por mais que os meus pais tentassem me amar, para mim nunca seria o suficiente, porque nenhum amor pode substituir o amor de Deus. Então, por mais que às vezes você ache que uma pessoa podia ter te amado mais, podia ter feito mais e alguma coisa a mais, nunca seria o suficiente. É a mesma coisa de você se tá com sede e tomar água de conta-gota. Nunca vai ser o suficiente, nunca vai passar a sua sede, nunca vai ser. É diferente. Não dá pra gente comparar o sentimento da presença de Deus, não dá pra comparar a postura que nós temos espiritualmente, a força, a coragem, o discernimento, como nós recebemos melhores notícias que antes iriam nos destruir. Hoje algo maior vive dentro de nós e um propósito maior está na nossa vida. Antes nós éramos pequenos demais, chorávamos por todas as coisas. Cada vez que algo não saía como nós imaginávamos, nós chorávamos, como se a nossa vida dependesse daquilo. E a nossa vida depende da mudança, e a mudança está em Cristo. Então, às vezes, nós vamos mastigar e engolir, nós vamos aceitar, nós vamos orar pelos nossos inimigos, nós vamos dar a outra face, nós vamos simplesmente nos quebrantar e nos colocar na posição de servo, nós vamos nos esquecer, mas que sempre a glória de Deus possa ser vista em nós, para que sempre o poder de Deus esteja atuando em nós. Isso é a parte mais importante. Então, se assim como eu, você olha a tua vida hoje e sente que muita coisa deveria ser diferente, que tem muita coisa que você não gosta, começa a buscar justamente isso. A primeira coisa que você faz é se você ouvir o devocional todos os dias, é como se você estivesse mudando o seu cardápio. Se você ler a palavra de Deus todos os dias, é como se você tivesse entrado numa academia. Se você ouvir os louvores ainda, é como se você estivesse fazendo uma esteira ainda depois que tivesse treinado. Se você evangelizar as pessoas depois, é como se você estivesse fazendo mais uma refeição, tomando a sua proteína, o seu suplemento. E assim o nosso resultado ele vai se potencializando cada vez mais. Só que essa vida não é sobre nós, essa vida é sobre Deus.
Todas as conquistas que nós temos é graças a Ele. Então tudo que nós fazemos é para agradá-lo e não para agradar nós mesmos. As nossas orações, elas não podem ser simplesmente pedindo, tem que ser agradecendo. Eu sei que às vezes as coisas acontecem não da forma que nós gostaríamos, mas o que a gente faz? A gente simplesmente se aperfeiçoa na palavra de Deus, para que outras pessoas elas possam também encontrar esse caminho de luz que nós encontramos. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: pratique estas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo quanto como os que os escutam. Pensa comigo, depois que eu comecei a seguir o regime do mastiga e engole, que o meu corpo ele começou a se modificar, e eu estou usando o corpo de exemplo, não como se isso fosse o mais importante, nem nada, é só um exemplo. Porque às vezes você está tão frustrado que você sempre falhou, que você usa uma palavra de gatilho e de desculpa. Chega de desculpa. A desculpa minha era que eu não gostava. Deus veio através dele e disse: mastiga e engole, que eu vou te dar o resultado. Faz o que eu te falo e me obedece, que eu vou te dar o resultado. Pratique essas coisas e se dedique elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Depois de um tempo, as pessoas olhavam e falavam: nossa, parece que você tá diferente. Nossa, parece que você deu uma engordada, parece que tá mais saudável, né? O que aconteceu? As pessoas, elas notavam. Isso quando eu comecei a modificar o meu corpo. E o meu corpo começou a ser modificado antes de eu ter aceitado ao Senhor. Então ainda eu era aquela pessoa triste que estava num corpo melhor, mas dentro ainda continuava triste, não estava bom. Aquele exercício teve alguma utilidade? Teve. As pessoas de alguma forma poderiam olhar que eu estivesse de alguma forma mais saudável? Poderia. E isso queria dizer que eu estava melhorando? Não. Porque dentro de mim continuava a mesma coisa. E às vezes você passa maquiagem. E às vezes você tenta esconder. Faz o filtro, faz aquele ritual. Mas dentro de você estava que nem estava dentro de mim. Triste, sozinho, desacreditado, abandonado. Tudo aquilo que Deus queria para nós não tínhamos, porque Deus não fazia parte da nossa vida nem dos nossos sonhos. Mas as pessoas já podiam reconhecer as coisas. Isso é verdade. Então, pensa comigo. Quando eu comecei a alimentar a minha alma, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu comecei a me converter, comecei a ler a palavra de Deus, comecei a mudar, as pessoas começaram a notar a mudança do comportamento. Primeiro elas viram que o meu corpo mudou, depois elas viram que o meu comportamento mudou. Os exercícios espirituais, eles podem ser vistos no comportamento. O meu irmão, às vezes, ele me diz, mediante a coisas que acontecem, que são chatas, cara, eu não saberia agir como você age diante dessas situações. O meu sangue, ele ferve. O meu também ferve. É que Deus, ele vem com toda a sua mansidão e me coloca no meu lugar. Porque se eu tô aqui representando a Deus, pelo menos nos momentos que eu consigo, eu tenho que deixar que a minha imagem se transpareça, que os ensinamentos dele sobreponham as minhas vontades e as minhas coisas. E aí as pessoas podem ver o que tem dentro de mim. E aqui tem uma coisa que eu acho que é importante, que você deveria saber. Deus, ele fala assim: me ame sobre todas as coisas, mas ame a você também. Depois você vai amar o próximo. E olha o que a palavra diz: cuide de você mesmo. Por favor, cuide de você mesmo. Observe a forma que você tem se comportado. Observe o que você tem comido. Observe o que você tem falado. Observe o que você tem praticado. Olhe o que você tem feito, como você se humilha para as pessoas achando que sem elas você não vive, que sem elas você não é nada. Cuida de você. Cuida do teu corpo.
Cuida da tua unha, cuida do teu cabelo, cuida de tudo. Cuida de você. Se cuide. Deus está dizendo, se cuide. E tenha cuidado também com o que você ensina. Tenha cuidado com o que você está passando para as outras pessoas. Você quer mudar de vida, mas não para de beber, não para de fumar, não para de nada. Começa a mostrar que o teu comportamento merece. Ah, mas eu não... Mastiga e engole. Mastiga e engole. Antes você precisava desse remédio, hoje você não precisa mais. Antes você precisava da aprovação das outras pessoas, hoje você não precisa mais. Antes você se importava, hoje você não se importa mais. Antes você não cuidava, hoje você cuida. Hoje você cuida. Continue fazendo isso. Olha para você ver como o caminho é um só. Eu sempre falo para as pessoas, olha, ouça o devocional, leia a palavra, escute louvores e faça orações e ajude a evangelizar. É só isso. Esse é o exercício, você vai cuidar de tudo. Porque você vai começar a cuidar de você mesmo, você vai começar a cuidar do teu corpo, você vai tirar toda a dependência emocional, dependência alimentar, vai tirar toda a dependência química e todo o vício e vai começar a criar um propósito maior para a tua vida. E é só continuar fazendo isso. Só continuar, não tem que fazer mais nada, é só isso, é só isso. Não tem que pagar um curso, não tem que pagar um negócio, não tem que fazer nada, é só isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Continue fazendo isso, pois você salvará tanto você mesmo. Então esse comportamento, esses exercícios espirituais, através de Jesus Cristo, vão nos salvar. Como nós vamos também ajudar as pessoas a terem esse mesmo caminho que nos ouvirem. Então aonde nós estivermos, nós estaremos falando de Jesus. Se você quer conhecer alguém, onde você vai? Ah, eu sou cristão, eu vou na igreja. Beleza. E aí vocês falam do quê? Falam de Cristo ou falam de vocês, do que você gosta, do filme, porque se é Deus que está dentro de nós, nós vamos falar dele independente, porque nós não buscamos os nossos interesses. E agora você pode estar criando milhões de desculpas sobre o que eu disse. Mastiga e engole. Se você quiser que as coisas deem certo, mastiga e engole. Se você quiser que a tua vida seja melhor, mastiga e engole. E o mastigar e engolir é arrumar um tempo para Deus na tua vida todos os dias. Ah, mas não tenho tempo. Acorda antes. Eu acordo 4 horas da manhã. E aí? Para que eu possa cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, cuidar de tudo, para que eu tenha sanidade para viver nesse mundo insano. E aí eu saio de casa com a minha oração feita, com a palavra lida, com o exercício físico pronto, alimentado e tudo. Ali eu tô pronto. Aí eu venho gravar o devocional para vocês. E aí eu vou falar de Deus. E quando eu falo de Deus para as pessoas, eu tô ali ainda alimentando mais ainda o meu espírito e os exercícios. E aí? E aí, vai dar errado? Não vai. Quer dizer que o mal não fica me atacando? Não... Claro que fica, o tempo inteiro. O mal às vezes está dentro da tua casa e dorme do teu lado. E se as pessoas elas não reconhecerem a maldade que está dentro dela, não adianta nada. Agora, eu vou me entristecer por causa disso? Eu vou me deixar abater? Eu não. Deus me fez forte, é para suportar mesmo essas pessoas. Para suportar qualquer um de qualquer lugar que fale qualquer coisa. Porque eu sei que a vida não é aqui. Que tem muita coisa para acontecer, eu creio. Eu creio, assim como eu fui mastigando e engolindo e as coisas foram transformando. Olha a devoção e olha o amor, e eu não falo isso. De ler a palavra de Deus, de fazer. Hoje a minha vida é muito melhor que antes. Muito melhor que antes, é incomparável. Porque tudo está perfeito? Não. Enquanto as pessoas elas não se entregam a Jesus, continuam imperfeitos. Porque não adianta conhecer a palavra se a gente não obedece ao Senhor. Não adianta eu pegar aquele cardápio e saber que eu tenho que mastigar e engolir. Se eu não pego o alimento, mastigo e engulo. Eu só leio o cardápio. Isso não muda a minha vida. Então nós temos que praticar as coisas que nós lemos, assim, verdadeiramente. Cada oração, cada versículo e cada palavra vai fortalecer a nossa fé. E aí, tudo será diferente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento de entender tudo isso que esteja sendo dito, que você cuide de você mesmo. É uma judiação. Olhar tanto potencial e tanta coisa, sendo assim,
sendo descartado como se fosse nada, como se fosse lixo. Quando você se encontrar com Jesus, Ele vai te mostrar o teu valor. E o teu valor não está pelas escolhas dos outros. Deus já te escolheu. Se Deus tem falado com você todos os dias, Ele já te escolheu. Basta você se escolher também. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha piedade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, pelo seu amor, pela sua companhia, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.